O arrependimento do caçador. Era uma vez, havia um caçador em Kyoto, Japão, que caçava fazões utilizando falcões. Esse homem tinha 3 filhos meninos e ele ensinava-os a adestrar o falcão também. O homem só pensava nos falcões dia e noite. Na sua casa, ele criava 7 ou 8 falcões e mais de 10 cães. Desde manhã cedo, ele se dedicava no treinamento de seus animais. Seja no verão ou no outono, ele se concentrava na sua caçada e era incontável o número de fazões ou pássaros da montanha que ele tinha matado. Um dia, ele ficou resfriado e não conseguiu dormir durante toda a noite. Somente ao amanhecer, enfim, adormeceu e teve um sonho. No sonho, ele havia se tornado um fazão e morava tranquilamente num buraco na grande floresta, juntamente com a sua esposa e filhos. Veio a primavera após o inverno e ele saiu da toca para passear com a família. Desfrutando do calor do sol agradável, alimentou-se de plantinhas verdes e macias e, em meio à diversão, sem perceber, acabou se separando de sua esposa e filhos. Nesse instante, ouviu através da floresta do lado norte vozes de muitas pessoas e sons de sino, o que fez com que ele se sentisse inseguro, com muito medo. Ele alçou o voo às alturas e observou o que se passava no solo. Ele viu então alguns caçadores em seus cavalos, vestidos de roupas estampadas e usando chapéu de algodão à procura de fazões. Juntamente com os caçadores estavam também muitos falcões e mais de 10 cães enormes, grandes como leões, com sinos em suas coleiras. Os falcões voavam no céu como aviões e os cães procuravam as suas caças, farejando com as narinas grudadas no solo. Vendo isto, o homem, que havia se tornado um fazão, ficou muito assustado e pensou: eu preciso salvar a minha esposa e filhos. Ele olhou em sua volta, mas não conseguiu encontrá-los. Um falcão havia percebido a sua presença. Assim, ele desceu apressadamente e se escondeu em meio aos arbustos. Por coincidência, o seu filho mais velho havia se escondido ali, trêmulo. Ali, aproximou-se um cachorro tocando sino em sua coleira. O seu filho mais velho voou em direção ao céu apressadamente. Observando isso, o caçador soltou o falcão. O falcão atacou as asas do seu filho mais velho. O filho mais velho então acabou caindo ao solo sem forças. O falcão segurou-o com suas unhas afiadas. O cão então aproximou-se e quebrou o osso do pescoço do filho mais velho. O segundo filho também estava escondido nos arbustos, mas também foi encontrado pelo cão e mordido. O terceiro filho não se conteve de medo e voou alto. O caçador, então, bateu em sua cabeça com um bastão e derrubou-o ao solo. Seus 3 filhos haviam sido mortos na sua frente. Ele estava tendo um sofrimento infernal e não conseguia se sentir vivo. Olhou ao seu redor pensando: o que terá acontecido com a minha esposa? Ela, que voava velozmente, havia se refugiado em meio aos arbustos da montanha ao norte, distante dali. O caçador perseguiu em seu cavalo e 2 cães adentravam em meio aos arbustos, onde a sua esposa havia se escondido, e enfim ela também foi capturada. Ele, então, escondeu-se em meio às roseiras, cheias de espinhos.
onde era mais seguro. Mas desta vez, 5 ou 6 cães vieram correndo em sua busca, tocando sinos. Ele não pôde se conter e voou em direção à montanha ao norte. E então vieram alguns falcões em sua direção. Ele se escondeu imediatamente dentro da floresta profunda, onde os cães não podiam enxergá-lo. Mas os falcões piaram, alertando os cães do esconderijo. Os cães foram chegando e ele fugiu desesperadamente. Os cães batiam pavorosamente. Todos os falcões estavam voando no céu, avisando para onde ele estava fugindo. Os latidos dos cães e os pios dos falcões ecoavam como trovões, como se não fossem de outro mundo. Justamente nessa hora, ele achou um buraco e, esperançoso, mergulhou para o seu interior. Porém, esse buraco era raso. O seu bico ficou espetado no solo. O seu traseiro e rabo ficaram para fora. Mas, preso dentro do buraco, ele não conseguia se movimentar. Os cães vieram correndo, se aproximando, tocando seus sinos. Quando ele pensou: é o meu fim. Acordou. Percebeu então que havia tido um sonho. Ele estava muito suado, ele se arrependeu profundamente. Os atos que vim cometendo até hoje eram tão cruéis assim. Durante muitos anos, matei incontáveis fazões. Eles devem ter tido sofrimentos maiores do que eu tive no meu sonho. Que atos pecaminosos vim cometendo! Realmente fiz coisas lamentáveis. Logo após o amanhecer, o homem foi para o criadouro dos falcões, cortou todas as cordas que prendiam os pés deles e deixou-os fugir. Os falcões voaram alto no céu e logo perdeu-se de vista do homem. A seguir, foi para o canil, retirou as coleiras dos cães e soltou-os na montanha. Os cães também foram embora, correndo, perdeu-os de vista também, sem exceção. E assim ele reuniu a esposa e filhos e contou-lhes sobre o sonho que teve na noite anterior. Ele passou todos os seus bens à sua esposa. O homem então raspou a sua cabeça e iniciou-se no sacerdócio. O homem, após tornar-se sacerdote, arrependeu-se de coração pelo profundo ato pecaminoso cometido durante muitos anos e dedicou-se a oferecer as suas orações à vida dos fazões que havia matado. Após pouco mais de 10 anos, o homem cumpriu a sua função de sacerdote e teve uma morte serena. Qual seria a moral da história de hoje? O que as nossas ações causam às outras pessoas só podemos perceber se colocarmos-nos no lugar delas, não é verdade? É o motivo pelo qual dizem que só se percebe a gratidão aos pais ao tornar-se um. As pessoas mentirosas, surpreendentemente, ficam muito furiosas quando se sentem enganadas. As pessoas bravas, quando eventualmente levam broncas, acabam se entristecendo e se calam. As pessoas que fazem maldade, quando tornam-se alvos das maldades de outras, ficam muito irritadas. Tal como a história de hoje, só podemos nos arrepender das nossas atitudes quando sofremos as ações das mesmas. Portanto, vamos procurar evitar as atitudes as quais não gostaríamos de estar recebendo de outras pessoas. Vamos tentar analisar a si mesmo como o homem dessa história. E o ato de arrepender-se deve ser realizado com a decisão de refazer, consertar tudo desde o início. Vamos incentivar as pessoas a realizar o bem. Isto é o verdadeiro sentimento de compaixão.